A maioria de nós foi ensinada a pensar na doença como algo que nos acontece, algo aleatório, algo externo, algo em que o corpo simplesmente cai por má sorte, más condições ou pela passagem do tempo. A combatemos, a tratamos, a tememos, mas raramente a questionamos em sua raiz. Um curso em milagres nos pede para fazer exatamente isso hoje, e o que revela é uma das ideias mais desafiadoras e libertadoras de todo o livro de exercícios. A doença é uma defesa contra a verdade, não um castigo, não um evento aleatório, não mesmo um problema físico em sua origem, uma defesa. E como toda defesa, foi escolhida, mesmo que essa escolha tenha acontecido tão rápido que você nunca percebeu que a fez. Vamos começar com o que essa lição realmente pede na prática. 2 vezes hoje, durante 15 minutos cada vez, você para e convida a verdade a entrar. Isso é tudo, sem análise, sem esforço, sem tentar se sentir melhor. Apenas um convite genuíno e aberto. A oração que abre cada sessão é esta: a doença é uma defesa contra a verdade. Hoje aceitarei a verdade do que sou e deixarei minha mente ser completamente curada. Você fica com isso. Não força nada. Simplesmente se coloca à disposição do que sempre foi verdade e deixa a cura que se segue acontecer em seus próprios termos. Ao longo do resto do dia, se perceber que sua mente deriva para pensamentos de ataque, julgamento ou planejamento ansioso, você a traz de volta com isto. Esqueci o que realmente sou, porque confundi meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade. Mas eu não sou um corpo, e minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. Não há alarme para programar, nem horário rígido a seguir. Apenas 2 pausas sinceras e uma correção honesta sempre que a mente voltar aos seus velhos padrões. O curso abre essa lição com uma afirmação que merece pousar completamente. A doença não é um acidente. Resistimos a essa ideia quase imediatamente, porque soa como culpa. Se a doença é escolhida, isso significa que é sua culpa quando você está doente? Que alguém com câncer o escolheu? Que uma criança que nasce doente de alguma forma decidiu isso antes mesmo de poder pensar? O curso não está falando de uma escolha consciente e deliberada da forma como normalmente a entendemos. Está apontando para algo muito mais profundo, uma decisão tomada no nível da mente, abaixo da superfície da consciência ordinária, tão rápida e tão completamente esquecida que parece não vir de lugar nenhum. É assim que funciona. A verdade surge. Alguma consciência da sua plenitude, da sua realidade, da sua natureza real começa a aflorar, e para a mente que construiu todo o seu mundo sobre a crença na separação, isso parece ameaçador. Toda a estrutura vacila, e naquele instante, menos de um segundo, a mente busca uma defesa, algo para fazer a ameaça desaparecer. Algo que prove que o corpo é real, que você é físico, que o mundo da forma é sólido e verdadeiro e que você está à sua mercê. A doença faz exatamente isso. Quando o corpo está doente, não há nenhuma dúvida sobre se você é um corpo. A dor responde essa pergunta imediatamente. A doença te mergulha completamente na identidade física e te afasta de qualquer consciência desconfortável de algo além dela. A ameaça é neutralizada, a verdade recua, e a mente solta um suspiro de alívio, ao custo do seu bem-estar. É isso que o curso quer dizer quando chama a doença de uma decisão. Não um castigo, não um fracasso, não uma sorte. Uma estratégia. Uma que a mente emprega para proteger o mundo que fabricou da verdade que o dissolveria. Uma das coisas mais importantes que essa lição ensina é como a mente esconde suas próprias escolhas de si mesma.
O processo é assim. Primeiro, a mente percebe uma ameaça. Não uma ameaça física, mas uma ameaça às suas crenças. A verdade começa a surgir. Imediatamente, uma defesa é escolhida. E então, de forma crucial, a mente esquece que fez essa escolha. A defesa deve parecer vir de fora, do corpo, das circunstâncias, do mundo. Caso contrário, você a veria através dela imediatamente. Esse esquecimento não é acidental, é parte do plano. Se você lembrasse que escolheu estar doente, a defesa colapsaria de imediato. Então a escolha fica enterrada sob camadas de causação aparente. Você pegou um vírus, o tempo mudou, não dormiu o suficiente, o estresse se acumulou. Tudo isso se torna a história. E a decisão real, tomada naquela fração de segundo, permanece oculta. O curso diz isso. O fato de não te lembrares não é mais do que o sinal de que essa decisão ainda permanece em vigor, no que diz respeito aos teus desejos. Vale a pena ficar com isso. O esquecimento não é neutro, não é simplesmente como a mente funciona, é uma manutenção ativa da escolha original. Enquanto você não lembra de ter escolhido, não pode desescolher. A defesa se sustenta. E é aqui que a disposição entra. Você não precisa rastrear cada doença até seu momento exato de decisão. Só precisa estar disposto a considerar que a causa reside na mente, não no corpo, não no mundo. Essa disposição é suficiente para começar o processo de cura. Vamos olhar para o que a doença está tão determinada a preservar, porque é aqui que a lição se torna genuinamente radical. O curso diz que a doença prova que o corpo não está separado de você e, portanto, você deve estar separado da verdade. Leia isso de novo. A doença não é apenas sobre o desconforto corporal, é sobre identidade. Quando você sofre fisicamente, isso responde uma pergunta que a mente desesperadamente quer respondida. Você é isto. Você é esta forma física. Você está sujeito às suas leis, seus limites, sua vulnerabilidade. E essa resposta, por mais dolorosa que seja, parece mais segura para a mente do que a alternativa. Porque a alternativa, que você é algo muito maior, muito além do corpo, completamente invulnerável, criado na verdade e inalterável por qualquer coisa neste mundo, essa alternativa dissolve tudo que a mente separada construiu. Cada plano, cada estratégia, cada estrutura construída em torno de proteger um ser vulnerável se torna desnecessária. Mais que desnecessária, sem sentido. A mente que investiu tudo em ser um ser separado e físico não consegue enfrentar isso sem terror. Então busca a prova de sua própria realidade, e a doença está entre as provas mais convincentes que ela tem. O corpo se retorce, sofre e afirma sua dominância. E por um momento, o pensamento inquietante de que você poderia ser algo além disso fica silenciado. O curso coloca isso com uma clareza devastadora. Assim o corpo é mais poderoso do que a verdade, que te pede para viver, mas não pode superar tua escolha de morrer. Isso não é pessimismo, é diagnóstico. E conhecer o diagnóstico é como a cura começa. Essa lição deixa algo absolutamente claro. O corpo não adoece a mente. A mente adoece o corpo. Fomos ensinados o contrário, que condições físicas causam estados mentais, que a dor leva ao sofrimento, que a doença leva ao desespero. E no nível da experiência, isso parece obviamente verdadeiro. Mas o curso traça a direção da causalidade ao contrário. O corpo é um efeito, não uma causa. Ele responde às decisões da mente. Executa o que a mente já escolheu. Quando a mente carrega pensamentos de ataque, julgamento,
ressentimentos, ansiedade, os planos e defesas constantes de um ser assustado, ela os imprime no corpo. O corpo não sabe o que mais fazer. Ele segue instruções. E o resultado é o que chamamos de doença. É por isso que o curso diz que a saúde do corpo é completamente garantida quando a mente é curada. Não porque algum milagre intervém de fora, mas porque a fonte do problema foi abordada. Quando a mente não precisa mais da doença como defesa, o corpo não tem instrução para estar doente. Ele simplesmente retorna ao que é, um instrumento neutro, temporariamente útil, que não requer nenhum drama em particular. O curso descreve como parece quando a prática genuinamente funciona. O corpo não deveria sentir nada, sem sensação de doença, sem sensação de bem-estar, sem dor, sem prazer dirigindo a mente. Não entorpecimento, clareza. O corpo se torna o que sempre foi destinado a ser, um meio tranquilo e funcional, através do qual a mente pode operar, nada mais e nada menos. Aqui está talvez a parte mais libertadora de todo esse ensinamento. A verdade não precisa ser combatida, não precisa ser protegida, argumentada ou estabelecida mediante esforço. Ela simplesmente precisa ser permitida. O curso diz que a verdade tem um poder muito além da defesa, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde a verdade foi permitida a entrar. Você não traz a verdade se esforçando muito. Você a traz depondo as defesas que a têm mantido do lado de fora. Cada momento de abertura genuína é um convite. Cada vez que você se senta e solta, mesmo que brevemente, o peso de planejar, proteger e gerenciar, a verdade entra naturalmente. Não porque você a criou, porque ela sempre esteve lá, esperando logo atrás do muro das suas defesas. E aqui há algo que o curso diz com uma ternura que é fácil de passar despercebida. Talvez a verdade suspire um pouco quando você joga fora seus presentes, e mesmo assim ela sabe com perfeita certeza que o que Deus quer para você deve ser recebido. Não há urgência nisso. Não há pressão. Não há prazo. A verdade não tem pressa porque existe completamente fora do tempo. O que Deus quis para você já está feito. A cura já é real. A única questão é por quanto tempo você quer continuar escolhendo a defesa em vez de aceitar o que já foi dado. Como isso se parece em um dia comum? Você acorda sentindo o peso de uma dor de cabeça, ou cansaço, ou aquela ansiedade vaga que se instala antes de a mente estar completamente alerta. A resposta habitual é se identificar com isso. É assim que me sinto. Este é meu corpo. Esta é minha realidade hoje. A lição pede algo diferente. Em vez de mergulhar no relato do corpo, você faz uma pausa. Nota o pensamento por trás da sensação. O que a mente está tentando evitar agora? Que verdade pareceu ameaçadora o suficiente para que a mente buscasse isso? Você não precisa encontrar uma resposta precisa. A própria pergunta é a prática. Em seguida, você traz a correção. Esqueci o que realmente sou, porque confundi meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo, e minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. Isso não é negação. Você não está fingindo que a dor de cabeça não existe. Você está relocalizando a causa, movendo-a do corpo, onde parece viver, de volta para a mente, onde realmente se origina. E nessa mudança, você abre a porta. O mesmo se aplica à dor emocional, à tensão crônica que vive em certas relações, ao esgotamento que parece não ter explicação física. Tudo isso é o sinal da mente. Algo aqui está sendo usado como defesa. Algo aqui está protegendo uma crença que merece ser questionada.
Antes dos seus períodos de prática hoje, reserve um momento para ser honesto consigo mesmo sobre isso. Você já usou o sentir-se mal para evitar algo? Para se afastar de uma conversa que parecia direta demais? Para adiar uma responsabilidade que vinha com desconforto? Para ter um momento de ser cuidado, de poder descansar, de não ser exigido a agir? A maioria de nós já fez isso, e não há nada pelo qual se sentir culpado ao reconhecê-lo. A culpa é outra defesa. Esse reconhecimento é simplesmente o começo de ver o padrão claramente. E vê-lo claramente é o que torna possível escolher diferente. Hoje, você está convidado a receber em vez de se defender, a se abrir em vez de se proteger, a deixar que a verdade que tem esperado pacientemente pela sua disposição finalmente encontre seu caminho para dentro. Sua mente não é sua inimiga. Ela simplesmente está confusa. E mentes confusas podem ser corrigidas, com gentileza, completamente, sem drama. É exatamente para isso que serve hoje. Muito obrigada. Até a próxima lição.